para vocês aí, que eu estou gravando, se não me engano. Certo. Moçada, então vamos para a revisão da primeira VA. A primeira VA ela vai ser aplicada online, isso foi definido na sexta-feira, e hoje de manhã as coordenações se juntaram para definir como é que vai ser esse formato. Basicamente vai ser uma prova de 7 questões objetivas, todas vão ser de marcar, tá? Ou X, ou VOF, ou seja lá qual for o tipo de questão que o sistema permitir, mas todas são de marcar, tá? Não vai ter nenhuma questão que é de responder que é objetiva. Por que isso? Porque tanto nós, professores, quanto vocês, alunos, ainda estão se adaptando nesse sistema novo, tá? E para evitar maiores problemas, foi definido então que vai ser uma prova objetiva, tá? A segunda VA também, não sabemos, tá? Pode ser que a quarentena encerre antes da segunda VA, e é o que a gente espera, porque assim, tá uma situação bem complicada de levar, né? O que é isso aqui que está acontecendo? Vocês que estão retransmitindo? Enfim. Tá uma situação difícil da gente levar, né? Então a gente vai ver como vai ficar a situação ainda, tá bom? Então vamos para a revisão. A prova vai funcionar da seguinte maneira: vocês vão ter uma semana para fazer a prova, todas, tá? Todas vão ficar disponíveis para vocês uma semana. Então, se vocês quiserem fazer toda segunda, vocês podem, vocês têm o acesso, condição de fazer. Se vocês quiserem fazer uma por dia, também podem, tá? Não tem problema. Quem vai definir a prioridade na hora de fazer essas provas serão vocês, tá? Então, deixa eu só ver um negócio que eu tô bugado aqui. Pô, tô gravando a aula? Hã? É porque eu tô Não tá aprendendo a mexer gravando no... a aula? Tô gravando a aula. Depois Mas vai publicar no grupo. não sei, Jus. Tem que pensar direitinho, porque, vamos ver, se muita gente participar da aula, eu vou publicar. Se vier só 5, 6, eu não acho justo. Porque aí a galera veio pra aula, assistiu a revisão, tudo, e aí a galera que não veio ter acesso ao quem se sacrificou e veio, entendeu? Mas eu vou Vai estar à tá certo. disposição para tirar dúvida de todo mundo, tá? Então, não é porque, tipo, não sei, não é porque eu não disponibilizei a aula que eu não vá tirar dúvidas. Então, se quem tiver dúvida durante o estudo, processo de estudo aí durante a semana, perguntou, respondi. Não tem tempo ruim, não. Ainda vou ver, vamos ver como é que vai ser o andamento dessa sala. Por enquanto, tem 12 pessoas aqui na chamada, me incluindo, né? E a disciplina, ela tem 24 alunos. Então, a gente está aí com um pouco mais da metade, né? Então, enfim, vamos ver como é que vai ser. Voltando a explicar, então vai ser uma prova que vai ficar à disposição de vocês a semana toda. E aí quem define a prioridade na hora de fazer as provas vão ser vocês, tá? Vocês é que vão definir que dia que vai fazer, quem vai fazer primeiro. Assim, a única regra que vai ter é a seguinte: a partir do momento em que você abrir uma prova para fazer, você tem que fazer ela em 2 horas. Tá? Então você clicou nela para fazer, vai começar a contar um contador de tempo. E aí vocês têm 2 horas para terminar ela, porque aí o sistema depois encerra e não te permite concluir. Cada prova você vai ter uma opção de refazê-la, tá? Então você fez uma vez, não acho que não saí bem, não gostei, estava bem, não... Você pode fazer ela de novo, tá? E aí vai ficar a nota que você tirou maior, tá? Então, se na primeira prova? não, sempre vão ser provas diferentes para todos os alunos. Então, a prova que aparece pro Jusicreide vai ser diferente que aparece pro Gilson. Se você fizer ela de novo, vai ser outra prova. Então, a gente fez lá uma porrada de questão e para vocês vai aparecer 7 questões aleatórias. Então, a questão número 1 de um aluno não é a mesma questão número 1 de um aluno, de outro aluno, entendeu? Então, elas têm lá um sistema ali randomiza
É até bom avisar, porque, gente, questão 1, número letra A. Não, não façam isso, tá? Se quiserem conferir, podem conferir. Fala, gente, a questão número 1 era essa de 6. Vocês vão ver que não é, que tem essa randomização. Então, cada aluno tem 2 horas para responder essa questão, essa prova toda, né, de 7 questões. Então, vai ser um tempo bom, 7 perguntas só, né? Se você achar que quer fazer de novo, pode fazer, não é obrigatório fazer outra vez, tá? E a nota que fica é sempre a maior. Se na primeira vez você tirou uma nota maior, fica da primeira. Se você tirou uma nota maior na segunda, fica a segunda. Recomendo que façam 2 vezes? Claro. Vai ficar a nota maior, é uma chance maior que vocês têm, né? Então, é interessante essa abordagem desse sistema para a prova. Professor, e a nota vai ver na hora? Gilson, acho que sim. Acho que sim. Se não é na hora, eu preciso ver. Vou tirar essa dúvida, porque eu também não tenho certeza. Se vai ver na hora ou se vai ver ao fim da semana. Não sei te dizer. Não sei te responder com certeza. Tá? Porque é ao fim de alguma dessas coisas. Pode ser que seja ao fim enfim, vocês vão saber na prova, ou eu vou tirar essa dúvida antes. Provavelmente seja ao fim da prova, para você saber se precisa fazer de novo a prova ou não. Tá? Então é só para dizer para vocês que não precisa ter medo de fazer de novo e tirar uma nota pior na segunda chance, e a nota ficar pior, que vai ficar a nota maior. O Ednis perguntou como é que usa essa parada. Você não deve estar nos ouvindo, né? Você tem que... Você está usando pelos... se não está nos ouvindo, não vai adiantar eu perguntar. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Não, eu não compartilhei ainda. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Então a prova é mais ou menos essa que vai funcionar dessa maneira. Se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de me perguntar. Se eu não souber, eu vou procurar saber, tá? Então, pois não? O que aconteceu aí? Conta piada pra eu rir também. As questões, o que vai cair nessa prova vai ser as disciplinas lá da primeira VA. Então vai ser introdução à ciência do solo, essa disciplina aqui de evolução de paisagens e geologia, né, geomorfologia, evolução de paisagens. Fatores e processos de formação de solo. Deixa eu abrir os slides aqui. Petrologia. Essas 4. Tem 4 abertas? Tem. Estão vendo os slides? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no grupo. Jennifer, conexão ruim. Deixa eu ver quantos alunos estão na sala. (18) Bom, se continuar essa média, eu posto a aula depois, sem problemas. Sim, bom, tava vendo o grupo aqui respondendo. Pode dizer que se continuar essa média aí, 18, 15, se quiser mais de 15 pessoas aí, eu posto a aula, tranquilamente. Que aí eu vi que a grande maioria está participando. E quem não foi é sempre quem não vai mesmo, né? E a galera que eu tenho certeza que não vai parar para assistir 3 horas de live depois. Certeza. Bom, introdução à ciência do solo, né? Se eu pôr aqui eu vou passar mais rápido, viu, gente? Porque é só uma revisão. Se tiver uma pergunta, aí vocês desmutam o microfone e me pergunta e eu respondo, tá bom? Então vai ser meio que um resumão aí pra gente tocar e naqueles pontos mais importantes. Então, nessa questão aqui dessa primeira aula, o mais importante aqui é a gente ver os principais conceitos de solo, né? A gente está vendo aqui vários conceitos de solo.
Então, aliás, esses slides já estão disponíveis para vocês no Liceu, não sei se vocês lembram, vocês já devem ter baixado. Esses não estão no AVA, porque o Liceu era lá da primeira VA, presencial, do AVA é só agora que está sendo digital. Então, se vocês quiserem entrar lá para pegar os slides, para estudarem, já estão todos lá ainda disponíveis, pode entrar tranquilamente. Então, nesse primeiro slide aqui, a gente viu sobre as definições de classes de solo, e a gente vai usar principalmente essa aqui, ó, da Embrapa. Vocês estão vendo o ponteiro do mouse ou só o slide? Pergunta para essa senhora que está falando aí se ela está vendo o ponteiro do mouse ou só o slide. Ninguém me responde, não? Vê o ponteiro? Então, beleza. Que é a definição de Embrapa de 1999, que está lá, inclusive, no livro que é Levantamento e Classificação de Solos, da Embrapa. Coleção de corpos naturais, constituído de parte sólida, líquida e gasosa, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais orgânicos, que ocupam a maior parte no manto superficial do nosso planeta. Deixa eu só abrir um bloco de notas aqui, para eu fazer uma anotação. De um breguetes. Certo. Coleção de corpos naturais, constituído de parte sólida, líquida e gasosa, ou seja, a gente considera como solo tudo aquilo que é sólido, a água que está nele e a parte porosa que está ali cheia de ar também, a gente considera como solo. Tridimensional indica o quê? Que é tanto a minha parte superficial, né, quanto a minha profundidade. Então, eu considero como solo tudo aquilo que está em superfície, né, em diâmetro, em comprimento, largura, tanto aquilo que está em profundidade. Dinâmico, porque são elementos que estão em constante transformação. Eu tenho solos, eu tenho elementos orgânicos, minerais e químicos que estão o tempo todo ali se transformando. Se fosse estático, é porque estaria o tempo todo igual, mas não, o solo é dinâmico. Formado por materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte da superfície terrestre dos continentes do planeta. Contém matéria viva, pode ser vegetado na natureza e ocasionalmente são modificados por atividades humanas, né? Então essa é a definição mais completa que a gente tem da Embrapa, tá? Esse slide aqui fala muito bem sobre o que é o solo, né, que é um sistema aberto e dinâmico. Sistema aberto por quê? Primeiro, o sistema, né, que é um conjunto de elementos interconectados. Então o solo é um elemento, a planta é outro, os organismos são outros, os nutrientes são outros. Todos esses elementos estão interconectados, né? A planta precisa do solo, que precisa do nutriente, que precisa da água, que precisa da luz, todos eles estão juntos, né? Aberto, esse sistema é aberto porque ele permite a entrada de energia, né? Quando você coloca adubo no solo, você está tirando energia de outro lugar, adubo, e colocando nesse sistema. Você está introduzindo elementos que não tinham antes, ou retirando, no caso da colheita. Antes, aquele elemento fazia parte, né, os grãos, que eram nutrientes que estavam no solo, foram absorvidos pela planta, transformados em grãos, e você retira aquilo. Então, essa troca só é permitida num sistema aberto e dinâmico, justamente porque isso está em constante mudança o tempo inteiro, né? Essa figura mostra o que seriam todos esses elementos, né? Eu tenho, então, matéria orgânica, né, esse tronco, esses animais, artrópodes, fungos, bactérias, o próprio solo, água, ar, enfim. Todos esses indivíduos orgânicos e inorgânicos, né, vivos e abióticos, eles fazem parte desse sistema complexo que interage entre si, se ajuda, se atrapalha, enfim. Eles são partes um do outro, por isso que esse sistema é tão complexo e interligado, né? Intemperismo vai cair. Esse vai cair na prova, certeza, não tem nem que ver, não tem nem que chorar. O que é intemperismo para vocês? Intemperismo é para vocês, eu não vou nem abrir espaço para pergunta, porque
porque senão não perde tempo, tá, gente? Abre espaço assim, o que é, gente? Interação, né? Se você tiver dúvida, pode parar e perguntar. Intemperismo. É o nome do fenômeno que transforma rochas em solo. Então a gente tem aqui esse bloco de rocha chamada Árbol de Piedra, fica lá nas Cordilheiras dos Andes, que foi transformada em solo. Como que eu sei? O vento veio aqui e desgastou isso. Foi o quê? Fragmentando, 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 transformando no solo, que provavelmente nem aqui em volta está mais. Por quê? Porque ele já foi carregado e levado para outro lugar. Então, o intemperismo é o nome do fenômeno que transforma rochas em solo. É o nome do fenômeno de formação de solo através do tempo, né? O nome intemperismo remete a tempo. E esse intemperismo ele tem diferentes formas de acontecer. Tem intemperismo químico, que seria a ação de elementos químicos, como por exemplo o pH, né, variações e transformações químicas, como reações de oxirredução, né? Eu posso ter intemperismo físico, né, que seria fragmentação, quebra, variação de temperatura. E eu posso ter intemperismo biológico, né, que seria a ação de micro-organismo, por exemplo. Então, se eu tenho qualquer que seja a ação de desgaste em cima dessa rocha, e essa rocha está sendo fragmentada para posteriormente ser transformada em solo, é o que nós chamamos de intemperismo. E o intemperismo não atua, né, só sobre as rochas, não. Sobre o próprio solo também ele acaba atuando, né, sobre as montanhas, sobre qualquer tipo de coisa que exista, né, sobre edificações, sobre qualquer coisa, tá? Esse solo, então, vai acabar se depositando e formando situações. Deixa eu ver que tem gente aqui falando no grupo. Não, mas não é na aula, não. Se fosse da aula, eu respondi. Esse solo vai ser formado, então, em camadas, tá? A gente vai entrar mais em detalhes nisso aqui nessa prova da segunda VA, mas, basicamente, essas camadas de solo são formadas em linhas horizontais e recebem o nome de horizontes, que é o que nós chamamos de impressão digital do solo. Todo solo é uma soma dessas camadas horizontais. E ele é classificado, ele é denominado de acordo com os tipos de horizontes que ele tem, que ele apresenta, né? Quanto mais jovem é um solo, mais raso e menos horizonte ele apresenta. Então, aqui nessa figura direita, eu tenho rocha pura, aí depois eu tenho um solo um pouco mais jovem, onde eu tenho uma camada de solo bem rasa, depois eu começo a ter rocha fragmentada, aí depois eu começo a ter um solo um pouco mais evoluído, onde eu tenho uma camada de solo mais profunda, uma camada de solo com rocha, depois rocha bruta, e assim por diante. Quanto mais profundo é um solo, mais evoluído, mais antigo, mais maduro a gente costuma dizer que ele é, tá? Lá no fundo, lá embaixo de todo o solo, a gente tem a rocha mãe, né, que é a rocha que deu origem a esse solo. Porque essa rocha aqui vai sendo fragmentada e vai formando esse solo aqui. Tem uma figurinha, né, alguns horizontes, A, O, B, C. Não precisa entrar em muitos detalhes, não, porque a gente viu isso na segunda VA, né? O vídeo do... Tá saindo áudio pra vocês? Deve tá não, né? Tá tranquilo. Tá saindo áudio aqui não. Tá do vídeo não, né? Ah, do vídeo não? Era pra estar saindo, deixa eu ver aqui se eu consigo alterar alguma configuração. Vocês não estavam perdendo muita coisa também, não. Ah, tá, aqui compartilhação de computador. Só pra fazer um teste. Sai agora? Ô, Vitor, dá água não dá isso aí. Ei, desgraça, não dá água! Agora saiu. Enfim, depois vocês vêem esse vídeo. Textura do solo. Isso aqui pode ser que caia na prova, hein? Vale dar uma estudadinha. Quando eu digo para dar uma estudadinha, gente, é bom dar uma estudada mesmo, tá? Por quê? Eu tenho que fazer um banco de questão aí de umas 50 questões. Para vocês vai aparecer 7.
por isso que eu digo que as provas não são iguais, porque às vezes vai aparecer questão para um que não vai aparecer para outro, porque vem puxar desse banco. Inclusive, se por acaso acontecer de uma questão vir igual, as alternativas delas não são iguais. Então, evitem, vocês podem conversar, vocês não tem como a gente impedir, né, de falar, ô, fulano, me ajuda aqui, mas não, tenta pensar em cima, só não copia não, porque vai dar fria, tá? Textura do solo é uma classificação que a gente faz dentro da ciência do solo, que nós dividimos o nosso solo de acordo com sua granulometria, de acordo com o tamanho dos seus grãos, tá? Com suas partículas, tá? O meu solo, então, ele é formado através de partículas sólidas muito pequenas, né? Que são de diferentes tamanhos. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de partículas de tamanhos diferentes. Eu tenho partículas muito pequenas, que nós chamamos de argila, partículas de tamanho intermediário, que nós chamamos de silt, e as maiores, que nós chamamos de areia. Tá? Então, argila, como a gente já disse em sala de aula, não é aquele barro que o povo usa para fazer cosmético. Tá? Argila é o nome da partícula de menor tamanho dentro da classificação granulométrica do solo. Então, a granulometria, até a palavra fala grânulo, que é grão, metria é medição, metros, né? Então, a granulometria é a medição dos grãos, classifica o meu solo de acordo com a proporção que eu tenho de cada uma dessas frações. Então, todo solo, gente, possui essas 3 frações. Todo solo possui argila, todo solo possui areia e todo solo possui silt. O que vai variar entre eles é a quantidade que eu tenho de cada uma delas. Eu tenho solos que eu tenho mais argila, eu tenho solo que eu tenho bastante areia, eu tenho solo que eu tenho mais silt, eu tenho solo que eu tenho meio a meio, enfim. Eu vou usar esse triângulo aqui, para a gente definir quais são essas proporções, tá? Isso aqui não vai cair na prova, a gente vai ver isso na disciplina futura, mas só para ilustrar para vocês, isso aqui vai, tá? Areia, silt, argila, textura. Não estou dizendo que o triângulo aqui não vai, tá? Para definir, por exemplo, eu tenho um solo com 60% de argila, 20% de silt e 20% de areia, né? E aí como é que eu faço? Eu junto os pontos. Eu venho aqui, 60, 20, 20. Onde eles se encontram, eu tenho a minha classificação granulométrica, né? A minha faixa granulométrica. Então aqui é o quê? Muito argiloso esse solo. Né? Então o solo com essas proporções de areia, silt e argila tem essa classe granulométrica muito argiloso, que é MA. Tá aqui, ó. MA é muito argiloso, o último, tá? Então é assim que se define quais são essas classes granulométricas do solo, medindo cada uma dessas frações. Né? Aqui eu tenho uma tabela com os tamanhos delas, né? Areia, silt, argila, cascalho, calhau, matacão. Lembrando que de cascalho para cima eu já tenho rochas, tá? Daqui para baixo eu tenho partículas. Então eu tenho partículas de argila, partículas de silt, partículas de areia e grãos, né? No caso aqui então cascalho, calhau e matacão. Aqui não é matação, não, é porque meu Office corrigiu. Então, se meus partículas são menores que 0,002 milímetros, argila, entre isso e 0,05 milímetros areia, ou silt, perdão, entre isso e 2 milímetros areia, maior que isso já entra nas rochas. Né? Então, na minha fração granulométrica, eu me preocupo só com essas 3 frações. Aqui está o triângulo de novo, mas a gente não precisa entrar em muitos detalhes com ele, não. Em um solo bem estruturado, né, eu tenho metade dele frações sólidas, fases sólidas, né, compostas então de fase mineral, que eu tenho areia, silt e argila, fase orgânica em torno de 5%, que ele seria uma matéria orgânica, e a outra metade eu tenho o meu espaço vazio. Se metade é parte sólida, que é minhas partículas, a outra metade é espaço vazio. E nesse espaço vazio, normalmente é que fica minha água e meu ar. 25% do espaço vazio fica a água, 25% do espaço vazio fica o ar. Tá? E a minha água normalmente ocupa os poros. Tá? Minha água e meu ar ocupam os poros. Poros é o nome dado para esse espaço vazio entre as minhas partículas sólidas.
Tá? Então, para vocês terem uma ideia, imaginar, pega um pote de maionese, imagina que a gente encheu de brita. A brita é uma partícula bem grande, né? Então a gente consegue ver o espaço vazio entre as pedras de brita, né? Aqueles espaços vazios são os poros. Tá? Então, quanto maior a partícula, maior é o espaço vazio entre elas. Então, no solo, como as partículas são bem pequenas, eu também tenho um espaço bem pequenos entre eles. E esses poros podem ser divididos também de acordo com o seu tamanho. Eu tenho os microporos, que são os poros pequenos, e os macroporos, que são os poros maiores. Microporos são aqueles poros onde normalmente a minha água se armazena, nos poros menores, e o macroporo normalmente é o poro onde o ar se armazena. Macroporo normalmente é o poro que mais sofre com a compactação do solo. Se eu pego esse solo e espremo, esses espaços maiores é que vão ficando mais reduzidos, vão sendo espremidos, vão se tornando espaços menores e vão se tornando microporos. Esses espaços aqui tendem a se permanecer ou aumentar e esses aqui tendem a desaparecer em solos compactados, né? Esse aqui é só um infográfico da porosidade, consistência, coesão, estrutura do solo. É isso. Alguma dúvida dessa primeira aula, pessoal? Podem abrir os microfones. Peraí que eu não entendi quase nada. Onde é que tá essas aulas mesmo, esses slides? Eles estão no Liceu. Foram postadas antes da primeira VA. A gente ia fazer a primeira VA e entramos de quarentena. Né? No dia da prova, inclusive. Quase que vocês tiveram chance de fazer ela. Então, elas já Mas estão até lá. onde vai cair a prova? Essas 4 aulas que eu estou dando hoje, essa revisão. Essas 4 aulas. Isso. Eu não peguei muito o jeito desse aplicativo e entrei mais ou menos na metade do final da live. Sim. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou prosseguir com as dúvidas, tá? Porque como você não pegou, na verdade não é dúvida, né? É porque você não pegou. E aí para o final eu volto e explico só para você. Beleza. Tá? Porque senão eu explicar de novo para todo mundo que pegou, aí no chato. final, quem quiser sair, aí sai, aí eu volto e explico de novo o comecinho, beleza? Alguma outra dúvida, gente, dessa primeira aula, desse resumão rápido? E lembrando que vocês devem ter anotações em caderno, que é interessante vocês pegar firme aí. Deixa eu ver como é que tá a gravação aqui, está sossegado. Estou meio perdido aqui com esse aplicativo também. Flagelo, gente. Bom, tá aqui rolando. Então vamos para o segundo vídeo, já que aparentemente ninguém tem dúvidas, né? Nem no chat aqui, eu acho. 21 na chamada. Não tá bem, tá com uma boa presença. Bom, o segundo vídeo que a gente viu, na segunda aula que a gente viu, né, foi aí a evolução das paisagens, erosão geológica e geomorfologia, né? Nessa aula, a gente falou o de mais importante que a gente falou, que na verdade que é o que eu vou cobrar de vocês, né? É a questão dos relevos, tá? Mas talvez eu faça alguma questão a respeito da tectônica de placas. Talvez não, eu vou fazer algumas questões a respeito da tectônica de placas, que é esse slide aqui, ó. Aqui no início, só para não passar em branco, né? Aqui eu fiz um resumo do que seria a aula. Falei do Big Bang, da criação da matéria, e a matéria se condensou e criou o universo e formou aí as eras geológicas da Terra. Tive primeiro o período adeano do planeta, onde o planeta era feito de magma, se solidificou. Passamos para o período arqueano, onde eu tinha formado a primeira atmosfera em oxigênio do planeta, que eu tinha água, e a formação dos primeiros continentes com o início da formação de vida. E depois do período arqueano, que a gente foi chegar no período que a gente está aqui, né, que é o antropoceno, que
tive aqui os continentes do planeta que a gente consegue observar. E aí entra a possibilidade de questão aqui, que seria o movimento de placas. Porque os continentes se formaram, gente, no planeta Terra, em cima de placas tectônicas, né? Essas placas tectônicas são placas de rochas que se formaram em cima desse mar de magma que tem aqui, ó. Lá no fundo do planeta, eu ainda tenho magma, quer ver, ó, corte planeta Terra. De bloco. Se eu fizer um corte transversal no planeta Terra, eu tenho aqui, essa imagem está muito boa. Eu tenho camadas, né? Essa camada de fora é o que nós chamamos de crosta terrestre. Então, crosta terrestre é essa camada de rocha que eu tenho por fora, né? E lá embaixo eu tenho magma fervente. E esse magma está ali o tempo todo borbulhando. E essa camada de rocha, essa casquinha, ela está boiando em cima do meu planeta, em cima desse magma todo, né? E está se movimentando. Oi? O meu não tá saindo seu áudio, não, já. Melhorou agora? Voltou a sair? Beleza, beleza, voltou. É porque eu mutei meu microfone sem querer aqui. Então eu estava explicando para vocês que a planeta é como se fosse uma laranja, né? E a casca delas é bem fina, né? E essa crosta terrestre seria a casca. E os continentes estão em cima, boiando o tempo todo. E voltando, né? E como ela está se movimentando, né? Deixa eu ver até se eu acho um vídeo no YouTube que mostra aqui. Vamos fazer uso dessas tecnologias. Aproveitar que minha internet aqui tá boa hoje. Aqui. Tectônica de placas. Eu quero só um infográfico aqui. Beleza, que deve mostrar bem. Como é que mais ou menos funciona esse movimento de placas? Vai, mulher, para de conversar. Eu quero que você mostre o vídeo. Quais o material ocorreu com a... Aqui, ó, conforme o continente, as placas vão se movimentando, ela vai entrando aqui dentro do magma e vai derretendo, né? Vai derretendo. E do outro lado, de contrapartida, ele vai saindo do magma e solidificando, né? Então ele vai entrando de um lado, vai derretendo e sumindo. Do outro lado ele vai saindo e solidificando. Isso faz com que o continente que está em cima dele ande como se essa camada de rocha estivesse funcionando como uma esteira. Isso faz com que os continentes se distanciem, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a América já esteve de conchinha com a África, o que é um perigo danado, né? Porque a gente está ali sob risco, né, de tomar uma encoxada de um africano. A gente se distanciou e continua se distanciando, porque as placas estão se movimentando num sentido, né? Aqui eu tenho nesse mapa a placa sul-americana. Aqui no primeiro nível, né, eu tenho esses mapas em cores aqui, roxo, rosa, não sei que cor é essa, verde, amarelo, azul, as placas. Em um segundo plano, eu tenho os continentes, né? Aqui, ó, eu tenho a América, aqui eu tenho a África, aqui eu tenho a Europa, aqui eu tenho a Ásia, né? E essas setinhas aqui mostram a direção em que essas placas estão se movimentando. Então aqui eu tenho a movimentação divergente, divergente, perdão, que é quando as placas se separam, e eu tenho a movimentação convergente quando as placas se chocam.
Quando eu tenho movimentação divergente, quando as placas se separam, como é esse caso aqui, ó, normalmente eu tenho formação de fendas. Quando eu tenho movimentação divergente, quando elas se chocam, eu tenho terremotos, né? Se esses choques de placas acontecem nos oceanos, eu tenho maremotos e formação de tsunamis. Se acontece um choque de placas, por exemplo, na região continental, eu também vou ter terremotos, né, terremotos gravíssimos, erupções vulcânicas, e o surgimento de cordilheiras. No tanto que as montanhas mais altas que a gente tem no planeta estão em regiões de choque de placas, né? Tem aqui a Cordilheira dos Andes, onde a gente tem um ponto mais alto das Américas, e aqui a gente tem a Cordilheira do Himalaia, onde a gente tem o ponto mais alto do mundo, né? Que é a cordilheira, que é a montanha Monte Everest. E nisso a gente tem como tectônica de placas, né? Que seriam essas movimentação de placas, terremotos, maremotos e vulcões, os principais agentes formadores de relevos. A gente tem outros agentes formadores de relevos também, mas eles atuam no sentido mais de abrandar, né? Então a gente tem basicamente esses dois fatores. Os fatores endógenos, que seriam aqueles internos, tá? Os que vêm de dentro do planeta, que são vulcanismos e tectonismo. Não, vou ficar aqui. Pois não? Não, acho que era só barulho mesmo. Fatores internos, né, endógenos, vulcanismos e tectonismo. Por exemplo, uma erupção vulcânica levanta uma montanha do dia para o outro. Terremotos abrem fendas também de um dia para o outro. Né? Então muda o relevo. Uai, antes eu tinha uma montanha ali, agora não tenho. Né? E os fatores exógenos, esses levam tempo. Né? E aí entra o intemperismo. Né? Essa montanha que está ao fundo aqui, ó, um dia ela vai desaparecer. Como? O vento, as chuvas, o clima vai minando, vai quebrando, vai transformando em solo. E daqui a alguns bilhões de anos ela vai desaparecer. Né? Ou vai acontecer alguma erupção vulcânica, algum terremoto que vai levantar outra montanha no lugar. Tá? Então, enquanto os fatores endógenos estão tentando levantar montanhas e construir relevos, os fatores exógenos estão ali tentando destruir e aplanar relevos. Né? A gente tem esses principais relevos aí no planeta Terra. Planaltos, planícies, cordilheiras, montanhas, morros, serras, chapadas, depressões, vales, escarpas, abismos, inselbergs, montanhas e vulcões. Isso aqui é os pontos mais importantes dessa aula, junto ali com as tectônicas de placas, tá? E a movimentação de continentes. Vou falar um por um. Planalto. Planalto nada mais é do que uma área plana e alta. Alta como? Nível do mar. Todo sentido, toda definição de altura que a gente vai ter aqui em relevo, a gente vai tomar por base o nível do mar. Então, quando a gente fala que algo é alto, estamos falando do nível do mar. Então, o nível do mar seria o ponto zero, uma área plana acima disso seria planalto. A gente vive numa área de planalto, planalto central, né? Planície. É o mesmo que o planalto, só que dessa vez numa área no nível do mar, né? Então, tem uma grande área plana no nível do mar. Por isso que normalmente planícies são alagadas, porque elas são do nível do mar e a água normalmente se instaura nesses locais. Então tem planície amazônica, pantaneira, litorânea, como exemplo. Tá? Cordilheira é uma cadeia de montanhas. Tá? Então eu tenho a cordilheira como sendo um coletivo. Tá? Montanha é um único indivíduo. Se eu tenho mais de uma montanha, eu tenho uma cordilheira. Importante. Cordilheira cordilheiras e montanhas são relevos formados exclusivamente por eventos endógenos. Tá? Eu não tenho cordilheiras e montanhas formados por movimentação, por intemperismo, por exemplo. Tá? Se eu tenho, por exemplo, ação do tempo formando montanhas. Não. Montanhas são formadas por terremotos, por choque de placas. A regra é mais ou menos o seguinte: se o acidente geográfico ele for muito grandioso, como por exemplo se essa montanha, ele não foi formado pela ação do tempo.
o tempo faz coisas suaves. Então, essa planície aqui embaixo foi o tempo que fez. Essa montanha foi um terremoto que fez. Morro. Morro são acidentes geográficos suaves. O morro, sim, ele é formado por intemperismo. Provavelmente o morro foi uma montanha um dia, que o tempo foi lá desgastando ela, foi acabando com ela, transformou ela em um morro, né? Serra é um coletivo de morros. Do mesmo jeito que eu tenho montanha e cordilheiras, eu tenho morros e serras, né? Então, uma montanha, se eu tenho mais de uma montanha, eu tenho uma cordilheira. Uma serra, se eu tenho um morro. Se eu tenho mais de um morro, eu tenho uma serra. Chapada. Chapada é o nome dado a um bloco, normalmente de rochas, soerguido em um tipo de relevo qualquer. Então, por exemplo, eu tenho uma área plana e de repente eu tenho um ponto mais alto feito de pedras. Né? Por exemplo, que nem nessa foto aqui. Eu tenho um planalto, uma área toda plana e de repente no meio dele eu tenho umas montanhas de pedra. Que são chamados de altiplanos. Né? Um bloco de rochas. E são chapadas. Tá? Aqui, por exemplo, essa foto tá boa de ver. A área plana e de repente esse paredão de rochas, né? Isso aqui é uma chapada. Essa aqui é a chapada dos Guimarães lá no Mato Grosso. Essa aqui também é a chapada dos Guimarães no Mato Grosso. Depressão é o correlato do relevo do planalto da planície. Planalto é a área acima do mar. Planície, a área no nível do mar. Depressão, uma área abaixo do nível do mar. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, planalto. Aqui no nível do mar eu teria planície. E aqui abaixo do nível do mar eu teria a depressão. O vale é toda a área entre dois pontos mais altos. Normalmente no vale eu tenho um rio. Né? E o vale serve para diversos tipos de proporções. Eu posso ter um vale dentro de uma cidade, por exemplo, aqui em Goianésia, né? Para quem é da cidade ou para quem vem de fora, estão passando ali pela Avenida Goiás, aí passa de frente ao Mercado Brasil, indo para a faculdade. Goiânia, pela Avenida Brasil, né? Aí vai naquela baixada, passa de frente àquela academia, de frente ali à Natureza Viva, aí sobe de novo, passa de frente ao restaurante do Gaúcho ali, passa na contorno e vai chegando na faculdade. Aquela baixada ali de frente à Academia dos Peba é um vale. É uma região baixa entre duas mais altas. Né? Normalmente é a área onde todas as águas se encontram, né? E onde eu tenho a formação de um rio. Isso é a definição de um vale. Escarpas e abismos são grandes paredões de rochas, tá? Sempre formadas por ações de relevo endógenos, né? Tectonismo ou terremotos e vulcões. A diferença de escarpa para abismo é o seu ponto de vista. Se você está aqui em cima, olhando para baixo, você está diante de um abismo. Se você está lá embaixo, olhando para cima, você está diante de uma escarpa. Inselberg são grandes blocos de rocha única, gigantesca, é uma pedra só, né? Como exemplo a gente tem aí o Pão de Açúcar, Corcovado, e vulcões são formados por derramamento de magma, né? Então tem um magma, sai, o vulcão, a lava sai, e quando ela escorre, ela sempre vai formar essa estrutura cônica. Sempre vai se formar uma estrutura no formato de um cone. Alguma dúvida a respeito dessa aula, pessoal? Tem alguém ouvindo a minha aula? Oxe, perfeito. Tem gente sim ouvindo. Peraí. Como é que é? Tem gente sim ouvindo. Eu escutei aqui, mas Só não esse é o tem slide dúvida, 2, não é? né? É o 2. Não, 44 esse minutos. dá para acompanhar. Então vamos pro O 3. professor vai cair alguma Então, coisa peraí. sobre.
Sobre o trabalho? Sobre aquele trabalho das rochas? Vai. Sobre o trabalho especificamente, não, mas sobre o que foi dito em sala de aula. Mas eu vou falar. Assim, gente, se concentrem bastante nesses 4 slides. Tá? E no que eu tô falando aqui. Não vai fugir muito do que eu tô falando aqui, não. Não, não vai fugir muito do que eu tô falando aqui, não. Vai, Jadson. A prova Custa vai ser, muita então, dica. basicamente os 4 slides, então. Isso. Ah, beleza. Mas, assim, vocês devem ter feito anotações, porque as aulas foram mais completas que isso. Eu tô passando um resumo, tá? Então, é porque, assim, eu fiz 50 questões, viu, gente? Então, é muita pergunta. E aí, Tá se brincando que é baseie 50 nas questão. anotações da prova. Hã? Tá brincando que é 50 questão. Não, é porque para vocês vão aparecer 7. Ah, tá. Só porque dá 50 que eu fiz. Então, pode cair. Ah, tá certo. E aí, como eu estou fazendo 50 questão, uma hora ou outra, eu começo a pegar a questão mais profunda, entendeu? Por isso que é bom vocês pegar para estudar das anotações mais completas. Para vocês é Então 7 vai ser tipo questões. aquela. Então vai ser tipo aquela prova do MTC, que é um aluno pega uma questão, o outro pega outra Isso. questão, tipo Isso. misturado. Isso, e justamente, é desse jeito. Ah, entendi. Entendeu? Então, por conta de nem falar que eu tô maluco escrevendo essas merdas, essa questão, 50 questão. Puta que pariu. Bom, vocês estão vendo o slide aí, né? Tá beleza, tá vendo aí. Dessa prova aqui, dessa aula tem muita coisa que pode cair. Nessa aula tem muita coisa importante. A gente falou então das rochas, né? Nessa aula aqui, eu tenho das 3 principais rochas que são formadas, né? Dessas rochas que vão dar origem aos solos. Eu tenho as rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Aconselho vocês pegar firme nas anotações disso aqui, viu, gente? Eu não vou ficar maçando barra nisso, não, mas vai cair isso aqui, tá? Rochas Então, peraí, ígneas, deixa eu pegar no caderno. vocês têm, porque a gente falou demais disso aqui em sala de aula. Rochas ígneas são aquelas rochas formadas do resfriamento do magma, tá? E aí eu tenho 2 tipos, né? Resfriamento lento, resfriamento rápido. Rochas sedimentares são aquelas rochas formadas a partir dos sedimentos das rochas ígneas, ou seja, elas são fragmentadas, quebradas, formam solos. Esses solos vão ser acumulados em outros locais e vão formar sedimentos. Esses sedimentos são pressionados e viram rocha de novo, que são as rochas sedimentares, por isso que ela tem camadas, né? Nessas rochas aqui que a gente tem, então, fósseis, a gente consegue medir a idade da Terra através delas, né? E em alguns casos, além de pressão, elas também sofrem a ação de temperaturas mais elevadas e aí formam esse terceiro tipo de rocha, que são as rochas metamórficas, né? E essas 3 rochas aí são basicamente os 3 principais tipos de rochas que existem. Então, aconselho vocês bastante a pegar firme e entrar em detalhe nessas questões de rochas aí que vai cair na prova, né? Esse aqui também vai. Esse slide aqui também vai. Dos processos gerais de formação do solo. Então, esse slide aqui, basicamente, é o nome. É a detalhamento, perdão, de como funciona o intemperismo. Né? O intemperismo que é a ação do tempo sobre as rochas. Então, o tempo vai desgastando essas rochas que a gente falou aqui de algumas maneiras. E aí a gente dá nome a esses processos onde o intemperismo atua, que seriam processos gerais de formação de solo. Os principais processos são esses 4. Processos da adição, remoção, transformação e translocação. Acho que eu vou falar separadamente dele aqui for. O processo da adição, ele funciona da seguinte maneira. É quando o meu solo de uma região ele é formado com um material que está sendo adicionado de outro lugar.
Esse exemplo aqui da figura é muito boa. Por exemplo, eu tive uma erupção vulcânica lá na frente, ó, como a figura está mostrando. Essas cinzas vulcânicas, elas vão cair em toda essa região aqui, ó. E o que são cinzas? São nutrientes. Eu tenho fósforo, eu tenho potássio, eu tenho um monte de coisa aqui. E elas vão cair e sedimentar e se espalhar em toda essa região aqui, e isso vai acabar virando nutriente. Tá? Então, esse solo onde essa cinza foi adicionada, ele vai ser mais fértil do que um solo onde essa cinza não foi. Né? Então, esse solo que sofreu essa adição vai ser diferente de um solo que não sofreu essa adição. O que eu quero deixar claro para vocês é que esse processo da adição ele acontece em todos os solos ao mesmo tempo, em todos os locais. O que vai variar é a quantidade e o tipo de material que está sendo adicionado de um solo para outro. O mesmo acontece com a remoção, que é quando o meu solo aqui está sendo formado com material que está sendo retirado daqui ao longo do tempo. Por exemplo, a chuva forma enxurrada e essa enxurrada acaba levando também os mesmos nutrientes. Então, tá vendo? A enxurrada está até marrom, ela está levando o quê? Argila, nutrientes embora. Esse solo do lado de lá da cerca provavelmente não está sofrendo isso. Ele vai ser um solo diferente desse de cá. Tá? Então, por quê? Porque aqui eu estou sofrendo um processo de remoção diferente do de lá. Lá está sofrendo? Também. Menos do que esse daqui, mas também está sofrendo. Esses dois processos, adição e remoção, os dois acontecem em todos os lugares. O que vai variar também a quantidade e o tipo de material que está sendo removido ou adicionado. Na verdade, esses 4 processos acontecem sempre em todos os solos. O que varia sempre é a quantidade e o tipo de material que está sendo removido, adicionado, transformado ou translocado. O que é o processo de translocação? É quando um material está sendo transferido de uma camada do solo para outra, né, em profundidade. Então, a diferença dele para a remoção é que a remoção está sendo carregado na superfície. A translocação está sendo carregado em profundidade. Então, está sendo levado para o fundo ou para cima ou para baixo. Né? E a transformação é quando ele muda de A para B. Então, eu tenho matéria orgânica que está sendo consumida e transformada em nutriente, por exemplo. Isso é transformação. Todos esses 4 fenômenos acontecem também o tempo todo, tá? Essa aula a gente falou de... Sim. A remoção acontece só no horizonte O, é? Não, acontece em todos os locais. O que pode variar, ele assim, acontece mais no horizonte O. Mas eu tenho solos em que eles estão, por exemplo, sem cobertura vegetal, por exemplo, que eu estou perdendo no horizonte A. Esse aqui, por exemplo, não tem horizonte O aqui. Enxurrada está levando do A. Né? Então, acontece em vários locais. Tá? Dessa aula aqui, gente, vocês ignoram esses slides aqui, ó, que está escrito horizonte diagnóstico e atributo diagnóstico, tá bom? A gente não vê isso nessa disciplina. Tá no slide de vocês lá, mas pode ignorar. Beleza? Dúvidas dessa aula? Não, tá de boa por hora. Então vamos para a próxima. Já deu 1 hora de aula já. E as costas já tá só o trapo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no zap aqui. Só a gente reclamando que não consegue conectar. Não vou deixar gravado lá, né? Deixa eu ver quantas pessoas estão na live. Entrou 24, mas permaneceu 14. Tá bom. Ô, Jadson, o microfone tá Sim? no seu nariz aí, viu? É porque se eu fico aqui, ele fica dando assim, ó. E aí irrita vocês, eu acho. Eu deixo ele aqui em cima. Ah, então. Ah, beleza, então. Pra não... Fica... Tá pra vocês conseguem ouvir ainda assim, no nariz? Beleza. Consegue? Tranquilo aqui. Então dá pra ouvir direitinho aí? Tem como ouvir sem dar mesmo.
Então vamos lá para a última aula aí da revisão. Petrologia, né? Dessa aula aqui, o fundamental, a gente meio que faz uma retomada dos tipos de rocha, né? A gente falou das rochas ígneas, dos tipos de magma. É importante vocês pegar aqui, ó, e estudar bastante. O tipo de resfriamento, viu, gente? A gente tem um slide aqui que fala resfriamento. Deixa eu ver qual que é. Acho que tá para trás. Bom, deixa eu ver dessa aula aqui. Bom, petrologia, ígnea, sedimentar, a gente falou na aula passada, só uma retomada desse slide. Resfriamento do magma. Rochas intrusivas, extrusivas, rocha de resfriamento rápido, lento. Será que tá na aula passada? Eu pulei? Deixa eu só ver aqui, gente, isso aqui é importante. Esse slide 4, essa aula 4, é uma das aulas mais importantes para vocês para estudar, tá, gente? É a que mais vai cair. Não, acho que tá nessa mesmo. Bom, vamos passando slide a slide. Dos tipos de magma, né? Isso aqui é meio que só a introduçãozinha. O que pode cair dessa prova, que é importante vocês saber. Dos tipos de rochas que são formadas aí, basicamente, de acordo com o processo de solidificação. É o próximo slide mesmo. O que vai diferenciar uma rocha da outra é o processo em que ela é resfriada, o processo em que ela é solidificada. Se ela se resfria lentamente, ela vai ser um tipo de rocha, que nós chamamos de rocha intrusiva, de resfriamento lento, ou rocha plutônica. E se ela se resfria rapidamente, nós chamamos de rocha extrusiva, ou rocha vulcânica. A diferença química delas não existe. Tá? Quimicamente, elas são as mesmas rochas. Né? A receita, a massa do bolo é a mesma. O que muda é a aparência delas. Tá? Por quê? Obviamente, essa aqui tem uma aparência mais heterogênica do que essa. Tá? Pela diferença básica de resfriamento. Essa aqui eu tive um resfriamento lento. E essa homogênea eu tive um resfriamento rápido. Em todos os casos, eu tenho o mesmo comportamento. Um resfriamento rápido, ela sempre tem a aparência mais igual. O resfriamento lento, eu sempre tenho uma aparência mais heterogênea, onde eu tenho essas formações de fase, essas diferenças de cores. Por quê? Porque quando eu tenho um resfriamento lento, minhas moléculas, eu até expliquei bem na sala, por isso que eu vou passar rápido, é só uma revisão. Moléculas iguais tendem a encontrar suas moléculas iguais formando esses cristais. Né? Então, vai formando essas fases. Por isso que eu tenho essa aparência em resfriamento lento. Tá aqui, então, dos 3 magmas que eu tenho, os principais, magma basáltico, andesítico e riolítico. Né? O que vai variar entre eles? Teores de silicato. Né? E por que é importante saber isso? Porque 90% da importância dos solos está em cima desses teores de silicato que vão formar os nossas argilas. Né? E o resto é importante saber? Sim, porque está aí nossos principais estoques de nutrientes, por exemplo, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, né, que são os nossos principais nutrientes aqui. E a proporção em que eles estão nesses magmas também são as proporções em que eles estão nas rochas, que também são as proporções que eles estão nos solos. Então, segue essas proporções. Solos formados de rochas, por exemplo, de rochas riolíticas, eu tenho pouquíssimos estoques de nutrientes, porque os magmas também possuem pouquíssimos estoques desses nutrientes. Aqui, então, nessas escalas, nessa escala de Mohs aqui, apresenta... Esse aqui é bom vocês saber também, viu, gente? Tem uma questão... Olha eu dando dica. Tem uma questão disso aqui. Escala de dureza, tá? Para eu saber o quão intemperizável é uma rocha. O quão fácil uma rocha é de se transformar em solo.
quanto mais dura ela for, mais difícil ela vai ser de ser desgastada e, obviamente, mais difícil ela vai ser de ser intemperizada. Então, essa escala aqui mostra, de 1 a 10, o quão difícil ela vai ser de ser intemperizada. Então, 1, talco, por exemplo, eu consigo riscar essa rocha com a unha. Então, é facilmente desgastável, né? Transformada em pó fragmentada. E aí eu vou aumentando essa taxa de dureza, e aqui eu tenho a observação, né? Como eu vou saber que se ela é ou não desgastada, e sai essa escala de Mohs, né? E aí eu tenho as principais rochas, que foi o trabalho de vocês, né? Então eu espero que todos estejam muito bem estabelecidos em cima disso aqui. Feldspatos é o principal mineral, que é mais comum em todas as rochas. Quartzo, o segundo mineral mais comum em todas as rochas. Micas e piroxênios, né? Os demais minerais também mais comuns em todas as rochas. Na verdade, os minerais mais comuns não. Os mais comuns são esses 4, né? Feldspatos, quartzo, piroxênios e micas, e aí seguido dos demais minerais que a gente encontra em todas as rochas. Não precisam se preocupar com esses aqui, precisam se preocupar com esses 4. Vai cair feldspatos, quartzo, piroxênios e micas. Não vou entrar em caracteres específicos, mas é bom você saber pelo menos o nome desses 4, tá? É bom saber mais alguma coisinha deles, do que foi discutido em sala. Esses 4, gente, são os minerais primários. Eles vão ser fragmentados, intemperizados e transformados em solo. O que é solo? Solo é o mineral secundário. Mineral secundário que nós conhecemos aí como argila, né? O que é a danada da argila? Isso aqui também vai cair bastante na prova. Argila, então, são camadas, lâminas de silicatos, por isso que a gente falou do silicato lá atrás no magma, né, que é o composto mais comum, o SiO2, tá vendo? São lâminas de silicato que são sobrepostas umas sobre as outras. Eu tenho lâminas tetraédricas, que nós chamamos de camadas, e lâminas octaédricas, que nós chamamos também de camadas octaédricas. Quando eu tenho argilas que são formadas de uma lâmina tetraédrica por uma lâmina octaédrica, que nós chamamos de argila 1 para 1. E eu tenho argilas que são formadas de duas lâminas tetraédricas por uma octaédrica, que formam um sanduichinho. Nós chamamos de argila 2 para 1. Essa argila 2 para 1 ela é muito mais agronomicamente eficiente, porque ela tem mais cargas químicas, ela acaba sendo mais reativa. Essas cargas nós chamamos de CTC, tá? Isso é importantíssimo, isso vai cair, é bom que vocês estejam bem... vai ter umas 5 ou 6 questões de CTC em cima dessa questão de mineral e de argila, né? Por exemplo, que pode cair em cima disso aqui, ó, da onde vem a CTC, qual tipo de argila é melhor, tá? Qual tipo de argila é melhor? A 2 para 1, né? 2 para 1 a argila é melhor. Por que ela tem mais CTC? Porque ela tem mais cargas, né? Por exemplo, aqui, ó, 1 para 1, eu tenho... Imagine que as cargas, né, os radicais livres, elas ficam sempre nas pontas das moléculas. Eu tenho bem menos pontas nas argilas 1 para 1 do que nas argilas 2 para 1. Olha a quantidade de pontas nessa molécula, tá? Então, visualmente eu consigo ver mais cargas até na argila 2 para 1 do que na 1 para 1. Outro fenômeno que faz... A 2 para 1, já. No Sim? caso, a 2 para 1, ela vai ser mais eletronegativa, então, Não. nas pontas. Ela Não? tem menos carga negativa, pelo contrário, né? Quando eu falo carga, aqui é carga negativa que eu tenho acesso. Tá? A CTC é carga negativa. Então, mais carga negativa Tá, mesmo. entendi. Tá? Não fica pensando em carga positiva e negativa, não, que você vai confundir a cabeça. E aí vai zangar tudo. Pensa só em quantidade de carga. Esquece se ela é positiva ou negativa. Porque aí vira aquela zona danada, né?
Então, a CTC, eu tenho mais CTC na 2:1. Outra coisa que pode aumentar a CTC na argila é a substituição do núcleo. Às vezes, moléculas de alumínio, elas entram dentro da argila naturalmente no solo. Isso faz com que a minha CTC aumente mais ainda. Isso é bom porque o alumínio que estava tóxico no solo, ele fica preso dentro da argila. Então, além de eu diminuir o alumínio tóxico do solo, eu aumento a CTC do meu solo. Isso aqui, gente, eu vou tirar a dúvida no privado, tá? Eu vou querer que vocês estudem. Vocês não vão entender porque é complicado. E aí vocês vão me perguntar no WhatsApp: ó, professor, não entendi, me explica isso. Aí eu vou explicar quantas vezes for necessário. Porque se eu for explicar aqui agora, a gente vai ficar nessa live aqui até 3 horas da manhã. Então, eu vou pedir que vocês leiam o material da aula, os slides, leiam alguma coisa na internet, não entendam, porque vai ser normal não entender. E aí vocês vão me perguntar: professor, não entendi isso, me explica. Aí eu explico, e aí na hora que tiver fiado, beleza, aí tranquilão. Então, é normal não entender, mas se não perguntar, eu vou saber que vocês não estudou. Entendeu? Então temos isso. 2 tipos de argila, 2:1. A argila 2:1 é a melhor do que a argila 1:1, tá? Tem mais carga na 2:1. E a 2:1 ainda pode ficar melhor quando o núcleo de alumínio entra lá dentro, né? Esse fenômeno chama-se de substituição isomórfica. Isomórfica é um nome que vem do grego. Iso é igual, mórfico é forma, ou seja, uma substituição onde eu mantenho a forma, de forma igual, ou seja, ela entra aqui e minha argila continua a mesma. Eu mudo só então a minha função elétrica, né? Eu continuo com mais carga. Isso aqui no meu solo é interessante, porque qual que é a função da CTC no meu solo? Pode ser uma pergunta da prova. É a CTC que vai interagir com os nutrientes, né? E ela vai fazer com que o solo consiga segurar os nutrientes no solo e a planta consiga se alimentar deles. Sem a CTC, quando eu jogo os nutrientes, o meu solo não tem a capacidade de segurá-los. Meu nutriente vai embora. Então, quando eu adubo, sem a CTC no solo, a primeira chuva leva todo o meu adubo embora. Minha planta não consegue se alimentar. Então, um solo sem CTC, eu não consigo manter a produção durante meses, por exemplo. Então, quando eu adubo um solo com uma CTC boa, eu consigo garantir que minha planta vai ter acesso a esse nutriente durante todo o ciclo. Um solo sem CTC, talvez a minha planta tenha acesso ao nutriente só alguns dias, depois disso ele já se perdeu. Tá, o solo ele mantém nele o nutriente mais tempo quando ele tem uma CTC boa. Essa é a função. A caulinita, que é os tipos de CTC, né? Os tipos de argila. Caulinita é a argila mais ruim que tem, né? A argila, essa aqui, ó, 1:1. É a argila que a gente tem aqui no cerrado. Ela é basicamente a argila que já foi gasta. Toda argila começa como essa aqui, ó, 2:1, viu, gente? Aí o tempo vem gastando. O intemperismo atua não é só na rocha, não, atua aqui na argila também. E ela vem transformando essa argila boa nessa argila ruim. A primeira coisa que essa argila boa perde é a capacidade de segurar o alumínio aqui dentro. Aí esse alumínio que estava aqui dentro vai para onde? Vai para o solo. Depois ela perde o quê? Essa segunda lâmina aqui embaixo de tetraédrico. E ela fica só uma argila 1:1. E aí lá no final ela perde tudo e vira o quê? Só óxido de ferro, só uma merda. Que é onde quase que a gente já está aqui no cerrado. Então a caulinita é o nome dado para argila 1:1, sem substituição isomórfica, de baixa CTC, de baixa retenção hídrica. A montimonolita é o melhor tipo de argila que tem. Argila 2:1 é uma argila que tem substituição isomórfica, ou seja, aquele alumínio que está lá no solo, ele vai ser capturado pelo núcleo e ele vai sair do solo e vai ficar dentro da argila. Então ela tem alta CTC e alta retenção de água. E a ilita seria aquele meio do caminho, né, onde eu tenho argila 2:1 ainda, mas ela já perdeu a capacidade de sequestrar aquele alumínio. Então ela perde já um pouco das cargas, que é a carga que o alumínio traz quando ele está aqui dentro,
Mas ainda tem todas essas cargas das pontas, né? Que o 2:1 proporciona, que é a ilita. Então, o primeiro passo é a monte monolita, argila joia, aí ela transforma em ilita, depois ela vira caulinita, depois ela vira óxido de ferro e alumínio, que é onde o bicho já pegou, que eu só tenho alumínio e ferro no solo. Né? Já lascou tudo, toda minha caulinita já foi embora, todas minhas argilas já gastaram, e eu tenho só óxido de ferro, e é só aquele solo já em processo de desertificação. Dúvidas? O que significa mesmo o CTC? Assim, qual que é o Capacidade significado da abreviatura? capacidade de troca de cátions. Capacidade de troca de cátions. Isso. Entendi. Vou parar a gravação aqui, viu, gente? Porque aí agora é só dúvidas.